meias brancas. Saída que pertenceu ao São Paulo. Partimos para o primeiro jogo da grande decisão do futebol paulista no Morumbi. Este é Getúlio, na tentativa de primeira descida ao ataque do time do São Paulo. Não entendeu Getúlio, a bola saiu pela lateral, o arremesso é corintiano. Cobrança de Vladimir. Esse é Paulinho. Tocou na frente, tomou dele o Almir. Paulo César. E a falta de Zenon. A primeira do jogo. Derrubando o ponteiro do São Paulo. Vai para a cobrança Getúlio. Não havia autorizado ainda o árbitro Romualdo Arbetilho. Quando temos 1 minuto de jogo, etapa inicial. Colocou na grande área do Corinthians Getúlio, tirou de lá Wagner. Hoje reaparecendo no time do Corinthians, substituindo o titular Daniel Gonzalez. O São Paulo insiste, mas aí está Paulo César completamente impedido. Marca bem o bandeira Sérgio Bertagnoli. Paulinho colocando o outro lado para Mauro armar a descida do Corinthians. Deixando um pouco mais atrás com Paulinho. O Wagner. Sócrates pediu. Girou lá no interior do grande círculo para Paulinho. Alfinete solto lá pelo setor direito. Tentou com Birubiru. Atrás dele estava Heriberto cometendo falta. Marcada pela arbitragem. Na cobrança, Birubiru. Alfinete. Vai com ele Nelsinho. Melhora o jogador do São Paulo. Mas o Bandeira faz sinal de que já havia saído. O arremesso, portanto, é do Corinthians. Que agora recebe o incentivo da sua grande torcida, que se coloca toda sobre o setor das cabines de televisão. É só tiro de meta para Valdir Pérez executar. Getúlio sai para o jogo São Paulo. Retoma o Corinthians, aposta a bola. Sócrates viu bem Zenon solto lá pelo meio. Colocou na área, afastou Dario Pereira. De novo ele. Nelsinho. Dario. Carregando o quarto zagueiro do São Paulo. Não passou pelo Alfinete. Quem apareceu para consertar foi o Almir. Tenta se armar de novo o tricolor. Getúlio. Paulinho, Getúlio. Mauro não subiu. Alfinete na chegada do Zé Sérgio. Tirou para tirar da grande área. Ainda o São Paulo. E o Solito apenas observando na finalização do Almir. Esse Carlinhos Maracanã, ele chuta bem de meia distância. Evidentemente que esse chute ele pegou mal. Percebe-se que o São Paulo e o Corinthians estão se estudando. Claro, são 4 minutos até agora. O São Paulo 2 pontadas, o Corinthians procurando tocar mais a bola. Vejam Sócrates. Dominou bem. Casagrande ainda. E a falta marcou Romualdo, que estava em cima do lance. Veja aí o camisa número 6, Wagner. Tomou grande distância e deixou para o Zenon bater. Sócrates deslocado pelo setor esquerdo. Zenon encostou para receber a devolução. Agora Paulinho. Subida foi de Getúlio, quando já marcava o árbitro Romualdo Arbetilho.
4 minutos, etapa inicial. 0 São Paulo, 0 Corinthians. Nada disso aí tá valendo. Manda voltar o Romualdo. Agora sim. Bateu Oscar. Curtinho para Getúlio. Tem Paulo César à direita. Paulo César recebeu do Heriberto. O Heriberto fica pela direita. E é lançado outra vez. Cercado por Vladimir e Sócrates. Ficou difícil. Renato. Está certo o árbitro. Quando dominou, foi deslocado com falta. Marcação correta. É um bom momento para o time do São Paulo. Veja aí que há exatamente um passo da linha frontal da grande área de Solito. Foi colocada a bola para a cobrança. Barreira com 4 homens que protege o canto esquerdo de Solito. Ele foi para o direito, Getúlio e Heriberto aguardando a autorização para a cobrança. O torcedor do São Paulo fica na expectativa. 6 minutos, primeiro tempo, partiu Getúlio, tocou apenas, Solito ameaçou, sair, não saiu, e o torcedor do Corinthians ficou apenas assustado. Sai para o jogo o Corinthians, tocando a bola no campo intermediário defensivo. Alfinete, girando para Wagner. Trabalhou com Zenon. Deu bem Vladimir completamente solto. Casagrande. Atrás dele Oscar. Bem na cobertura. E a bola desviada pela lateral. Cobrança foi do próprio Vladimir. Colocando atrás para Wagner. Junto à linha que divide o campo. Paulinho lá dentro do grande círculo. Mais atrás Mauro. Fecha-se bem o São Paulo. Dificultando um pouco a saída do Corinthians. Wagner, Paulinho, entre 2 homens do São Paulo, tocou bem para o Casagrande. Zenon, tinha alfinete, ficou difícil o passe, teve que dar atrás para o Mauro. Tenta se organizar outra vez o Corinthians. Paulinho. Enquanto o Zenon está caído, sentindo a perna direita. Foi uma jogada com Carlinhos Maracanã, Oliveira. E o Mauro toca a bola pela lateral, sentindo a gravidade, talvez, da contusão do Zenon, que você vê aí caído, para que ele seja atendido pelo departamento médico do Corinthians. O árbitro não autoriza a entrada, não. Pede a presença dos homens da maca para que o jogador seja atendido fora do gramado. Com 8 minutos, etapa inicial. 0-0 no primeiro jogo da grande decisão do futebol paulista. E São Paulo e Corinthians fazem um jogo bastante parecido. Os dois esperam que o adversário chegue até o seu campo para tentar roubar a bola e partir em contra-ataque. Mas os dois estão caminhando lentamente até o campo do adversário. O jogo não tem a velocidade do jogo de domingo. Na bola lançada de Alfinete até a Taliba, a cobertura de Dario Pereira. Getúlio e Paulo César. Na entrada do Vladimir, entendeu como falta o árbitro Romualdo. São Paulo bateu rápido. Esse é Renato. Hoje jogando com a camisa do Serginho, a número 9. Ele que normalmente atua com a 8. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Outra falta que favorece o São Paulo. Agora a distância é um pouquinho maior. Mas assim mesmo, preocupando muito o goleiro do Corinthians, Solito. Já formada a barreira. Bateu Almir, carimbou a barreira e a bola desviada vai pela linha de fundo, é escanteio que favorece o São Paulo. Vai pela direita, tomando posição Paulo César. E aí na entrada da grande área você observa o Dario Pereira. Saiu a cobrança. A subida foi do Oscar. De novo ele, de voleio, carimbou o Mauro. Tenta escapar o time corintiano. O São Paulo insiste.
Paulo César e Getúlio. Saiu o cruzamento, afastou Wagner, ainda o São Paulo, Solito. Não deu para entender o que é que pretendia o goleiro do Corinthians. Foi uma tremenda bobeada da zaga do Corinthians, porque a bola era para a zaga, e a zaga esperou o Mauro e o Wagner esperaram que o Solito fosse pegar a bola. Uma bola mansa que por pouco não acaba num gol, um gol até ridículo, né? Foi uma cabeçada realmente fraca do Zé Sérgio. De cima para baixo. Vladimir. Casagrande. Na entrada do Oscar. A falta marcada pela arbitragem. Bateu Vladimir para Zenon. Lá no meio estava pedindo Casagrande e foi lançado. Não tirou da jogada o Heriberto, não. E aí no carrinho o esforço de Zenon fazendo o desvio pela lateral, evitando a progressão do ponteiro Paulo César, que puxava o contragolpe. Bateu Getúlio para Oscar. Na chegada do Casagrande não tinha outra alternativa. Esporte é saúde, Rede Globo de televisão. Mauro não pegou. Renato ficou apenas espiando o Solito. É mais uma transmissão ao vivo para você da Globo. Direto do Morumbi em São Paulo. O primeiro jogo da decisão do futebol paulista de 1982. São Paulo e Corinthians, que até aqui vão empatando em 0-0. Mas o jogo é bom, amigo telespectador, e promete para você muito mais emoções. Afinal de contas, estamos apenas no começo. 12 minutos agora. Mauro. Testou com Paulinho. Sócrates. Completamente deslocado lá pela direita. Alfinete tocou bem na frente para o Ataliba. Casagrande fica pedindo lá no interior da grande área. Demorou um pouco o Ataliba. Insiste ainda, mas já tinha saído. Marcou bandeira. E o Dario Pereira ficou sentindo. Preocupando um pouco os companheiros de zaga. Mas tudo bem. Vai retornando lentamente o Dario. Não houve necessidade da presença do departamento médico, não. Getúlio. Paulo César. Já marcava a falta Romualdo Arpefilho. Na cobrança, o lateral direito do São Paulo. Deu pro Almir. Renato. Com ele, Wagner. E outra falta. Veja que o Renato fica sentindo bastante. Bateu Getúlio. Virou lá do outro lado para Nelsinho, o lateral esquerdo. Zé Sérgio. A torcida de São Paulo gosta. É só o Zé Sérgio ameaçar a finta que o torcedor vibra. No desvio de Alfinete, o arremesso que o próprio Zé Sérgio bateu. Só tiro de meta. Bateu Solito. Rolando apenas para Mauro carregar. Lá pela faixa direita do campo corintiano. Wagner. Já rompeu a linha que divide o gramado. Sofrendo a falta na entrada dura do Renato. Paulinho. Colocou no meio para Mauro. Ataliba. Dominou mal. O arremesso é do São Paulo. Esporte é ação. Rede Globo de televisão.
Mauro e Paulinho. Wagner. Zenon. Alfinete está solto. O lançamento foi feito com muita força. Assim mesmo ele insistiu e foi lá, retomando a posse da bola para o Corinthians. Wagner. Sócrates. Deixou com o Zenon. Outra vez vai tentando o Sócrates com ele, Almir. Alfinete mais aberto, fez o cruzamento, Casagrande. Na verdade, foi o primeiro bom momento do ataque do Corinthians nesta etapa inicial com 15 minutos. Um Corinthians que, jogando com a possibilidade de 2 empates para ser campeão, é mais cadenciado, toca mais a bola, esperando o momento mais preciso para o bote, para tentar o gol, como nessa oportunidade. O São Paulo, que precisa ganhar, é um pouquinho mais agressivo, mas ainda não o suficiente para emocionar essa partida. Vamos ouvir o técnico Mário Travalini. Um jogo de estudo hoje, né? Não, tá um jogo equilibrado, né, de estudo. São Paulo esperando mais no campo e saindo rápido do campo do Corinthians. Tanto o São Paulo como o Corinthians jogam mais cadenciado? Não, temos que tomar mais cuidado nessa hora, não ir precipitado para frente não, porque o São Paulo quer esse tipo de experiência. A cobrança da falta, Nelsinho pelo São Paulo. Zé Sérgio levou bem a marcação de Alfinete, ainda ele. Renato virou. É só tiro de meta para Solito bater enquanto você revê o lance e confere no replay. 17 primeiro tempo, 0-0. Vou só aproveitar e ouvir o que o técnico Zé Poy está achando do seu time nesse começo do jogo. Está bem, ele está movimentando bem e apesar do desfalque está cumprindo aquilo que nós esperávamos. Vai para o jogo o Corinthians carregando Mauro. Paulinho. Evitando a saída da bola pela lateral. Deixou para Sócrates trabalhar. Alfinete estava pedindo lá pelo setor direito. O corte foi de Nelsinho. Bem na cobertura. Zenon na dividida. Não houve nada não. Manda seguir o árbitro. E o Sócrates foi para o carrinho para evitar a ação do ponteiro Zé Sérgio, que partia em alta velocidade, buscando o contragolpe do São Paulo. O Sócrates, como é de seu costume, ele procura sempre dar um apoio ao meio de campo e à defesa. E isso ele faz muito bem já nessa partida. Ele está sendo vigiado à distância pelo homem que está na zona do campo onde ele se movimenta. Outro arremesso. Saiu o Sócrates. Há uma certa demora na devolução da bola, sempre que ela é colocada pela lateral. Tá valendo. Paulinho e Wagner. Biro. E o empurrão de Getúlio marca bem o árbitro. Biro até aqui uma figura apagada no jogo. Ele está procurando o melhor posicionamento. E outra coisa, as jogadas estão sendo truncadas no meio do campo. Não são faltas violentas, mas todas as jogadas procuram ser paradas. Olha lá, outra. Tanto no Corinthians como do parte de São Paulo. São considerações do comentarista José Maria de Aquino. Na marca de 19 minutos do primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. 0-0, Corinthians e São Paulo. Ajeitou ali para bater o Sócrates, a distância grande, mas ele já disse que vai bater direto. Pelo menos ameaçou. São 4 homens na barreira. Tomou grande distância o Sócrates, realmente direto, ganhou efeito, mas não levou nenhum perigo para Valdir Pérez. Não ficou satisfeito não o Sócrates. Está aí dizendo que tem que tocar. É o que ele está procurando fazer, mas ele está jogando um pouco recuado. Claro, isso deve ser um plano de jogo do Mário Travalini. Atrair um pouco São Paulo para partir em contra-ataque, coisa que São Paulo também faz.
é que o Casagrande está um pouco isolado na frente, jogando apenas com o Ataliba, que não é, evidentemente, um homem muito lúcido. É um jogador de bom expediente, que atrapalha o adversário, clareando as jogadas para os outros, mas ele não é lúcido. Getúlio, o Lençol tirou Paulinho da jogada. Renato vai pela direita, incentivado pela torcida. A bola passou, ele não. Na base do empurrão, o Mauro conseguiu deter a avançada do jogador do São Paulo. Ajeitando ali para bater Getúlio. Renato, Paulo César. No interior da grande área. Heriberto também. Solito. Pegou bem o goleiro quando o Dario Pereira fechava no segundo pau para tentar de cabeça. É a entrada característica do Dario em todas as oportunidades. Ou na cobrança de córner, ou de faltas aqui da meia-lua, da intermediária da área. Casagrande, lutando contra dois do São Paulo, acabou perdendo. Zenon, Paulinho, ficou difícil para sair, teve que tocar atrás. E o Wagner também faz a mesma coisa. Solito rápido com as mãos, movimentando o Vladimir. O capitão do time do Corinthians. De novo ele. Casagrande. Marca a falta, Romualdo. E de passagem vai advertindo o jogador do Corinthians, Paulinho. Fica aí pedindo calma, Romualdo Arpefilho. Aos jogadores do São Paulo e do Corinthians. 22. Etapa inicial. Nelsinho recebeu em condição legal. Um pouco precipitado no momento de cruzar. Assim mesmo o Renato vai para lá. Com ele, Vladimir. Ia bater o arremesso, mas o árbitro disse que foi falta. Esse é Mauro. Paulinho. No corta-luz ficou com o Zenon. Evitou Heriberto, deixou atrás com o Mauro. Tocando a bola o time do Corinthians no campo intermediário defensivo. Biro. E a marcação dura do Carlinhos Maracanã. Vladimir. Casagrande adiantou demais. Quando quis fazer o giro para sair da marcação do Getúlio, meteu a bola pela lateral. E o Casagrande dá uma bronca incrível no Vladimir. Às vezes fica difícil saber em quem o Casagrande não dá bronca. Nos 3 últimos jogos o Casagrande tem se mostrado muito nervoso. Em Marília, no primeiro jogo, domingo aqui, nesse jogo. O Casagrande está ficando um pouco pela esquerda e não tem o auxílio do Biro, que está se metendo pelo meio, com os toques se movimentando muito, mas não entrando. Ele fica um pouco isolado e acaba sempre recebendo falta ou perdendo a bola. E aí já marcava a falta no Sócrates, o árbitro Romualdo. Vai bater Vladimir. Alfinete. Casagrande lá pelo setor direito. Em cima dele, Dario Pereira. Foi para o terreno o jogador do Corinthians. O Nelsinho quer bater o arremesso manual, mas a falta favorece o Corinthians. Na marcação do árbitro Romualdo Arpefilho, pode ser um bom momento. Seja aí o Casagrande junto com Dario Pereira, mais atrás Sócrates. Vai levantar Alfinete. E o Valdir Pérez mandou 2 homens atrapalhar na cobrança. Tocou para trás o Alfinete. Zenon preparou, pé direito. Esporte é determinação. Rede Globo de televisão. Veja aí como há uma demora realmente na devolução da bola. Lembrando, Oliveira, que a última disputa de título entre as duas equipes foi em 57 e o São Paulo ganhou por 3-1. Heriberto.
Dario Pereira. Deu de presente de graça para o Zenon, que por sua vez também deu para o Almir. Paulo César. A marcação estava Vladimir. Retomando o São Paulo. Paulo César. Com 25 minutos do primeiro tempo, 0-0. Getúlio feitou a jogada ali, hein? De calcanhar. E agora marca a falta Romualdo Arpecílio. Na entrada do Vladimir, atingindo o jogador do São Paulo. Último recurso, o Vladimir desordou sobre o jogador do São Paulo. Realmente não tinha outra alternativa. Aí está Solito junto ao poste esquerdo, orientando da melhor maneira possível a formação da barreira. Getúlio vai colocar lá dentro para a tentativa de Dario Pereira e Oscar. Os dois já estão lá. Tocou mal. Solito e o Alfinete junto com o Mauro. Os dois vieram de trás para rasgar de qualquer maneira, né? Veja como ficou todo mundo espiando. É que a bola foi desviada depois da cobrança do Getúlio. Por pouco não enganando o goleiro do Corinthians. Sócrates. Casagrande. Sempre em cima dele o Oscar. Paulo César tirou bem. Zenon. Quando viu o Renato, preferiu não dar sopa pro azar. Recuou lá do meio da rua até Solito. E o Corinthians está jogando. Vladimir, Sócrates. Está valendo. Agora marca outra falta, Romualdo Arpecílio. Sentiu bastante o Paulo César. Oscar e Birubiru conversando com o apitador. Que a todo instante pede muita calma aos jogadores de Corinthians e São Paulo. Parecendo bastante preocupado o Romualdo, hein? Ele adverte o Birubiru. Getúlio ergueu apenas. Subida de Dario Pereira. Antes ele tocou Paulinho. Zenon. Birubiru vai puxar o contra-ataque. Já demorou um pouco. Sócrates foi com muita força o lançamento. E o Almir estava bem colocado. Aliás, vem fazendo uma boa partida, tal como fez domingo. Renato trabalhando lá pela meia esquerda. Deixou com Zé Sérgio. Cercado por dois homens, Atalino e Zenon. Teve que dar para o Almir. Agora Dario Pereira, no apoio ao ataque, como sempre, com muita garra, com muita disposição, o jogador do São Paulo. Marcou Romualdo. E o jogo assim vai ficando bastante truncado. Quando temos 28, primeiro tempo. Deve ter sido uma orientação do vestiário. Truncar a jogada no meio de campo, não permitir contra-ataques rápidos de ambas as partes. Mas as faltas não são violentas. E dessa vez quem vai para a área é o Oscar, o Dario fica. Dario fica, o Oscar já foi para a grande área. E Getúlio bateu de pé direito, direto, pega bem o goleiro do Corinthians, Solito. Colocado no centro do gol. Tocando o Alfinete. Zenon. Sócrates. Na devolução para o Alfinete. Foi derrubado. Pedindo o Sócrates. Tentando se mexer lá na frente. Não tinha outra alternativa não o Zenon. Viu o Mauro solto e tocou para ele. Veja aí. Mauro de longe. Bom tiro. E o cartão amarelo para Mauro, que atingiu o Heriberto. Retornando aí o Mauro depois da advertência com o cartão. Não está valendo não.
Romualdo estava anotando no caderninho o nome do zagueiro do Corinthians. Agora sim. É para valer. Getúlio e Almir. Nelsinho. Renato com ele, Paulinho. Falta. Bate rápido o São Paulo. Oscar veio lá de trás. Subida foi de Renato. Wagner. Tocou curtinho pro Mauro. Sócrates. Não passou pelo Getúlio. Paulinho tirou bem do lance o Renato. O torcedor do Corinthians gosta. Sócrates. Mauro. E agora Vladimir. Com 31 minutos, primeiro tempo. É mais uma transmissão ao vivo da Globo para você. Direto do Morumbi em São Paulo. A temperatura caiu bastante. 17 graus. E o jogo acompanha a temperatura. Também é muito cadenciado. Vejam aí, Sócrates. Só uma grande distância, 3 homens na barreira do São Paulo. Partiu Sócrates, pé direito de curva. A bola ganhou efeito, hein? É que o Valdir estava atento e caiu no canto direito para pegar firme. Veja de novo. Já saiu jogando São Paulo. O Heriberto estourou contra as pernas do alfinete. No Corinthians estão pendurados Casagrande com 2 disciplinares e 4 cartões técnicos, Sócrates com 2 disciplinares e a Taliba com 2 disciplinares. Na cobrança do arremesso, o lateral Nelsinho. Heriberto levou bem a marcação de Zenon. Insiste o São Paulo. Carlinhos Maracanã. Lá atrás tirou de cabeça Mauro. Renato. E o Zenon. Afastando o perigo. Sócrates. Organizando o contra-ataque. Tem Vladimir à sua esquerda. Lá do outro lado Casagrande. Preferiu deixar com Vladimir. A Taliba. No setor esquerdo. Não passou pelo Oscar. Marcou Romualdo. O jogador do São Paulo fica na reclamação. O cara disse que recebeu uma cotovelada no Taliba. E na verdade o juiz marcou obstrução. E o Oscar não pode bobear, porque ele tem 4 cartões técnicos e 2 disciplinares. Quer dizer, recebeu um cartão e está fora da próxima partida. O Paulo César tocou a bola para longe. Zenon. E o Valdir Pérez gritando bastante. Agora sim, diz que está tudo ok. O árbitro também, autorizado o Zenon. Rolou para Wagner, que estava sozinho. Uma bomba. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Já saiu para o jogo São Paulo. Uma falta ali marcada pelo árbitro. Agora o toque do zagueiro Mauro. Que de longe fica na discussão com o jogador do São Paulo. Almir. Oscar. Tem campo para trabalhar. Quis enfeitar a jogada o Almir. Na pior das hipóteses, conseguiu um arremesso manual. Etapa inicial, Morumbi, São Paulo, 0-0, Corinthians e São Paulo. No primeiro jogo para decidir o título paulista de 1982. Ali na entrada da grande área você viu Dario Pereira e Renato.
Esse é o Solito. Orientando a Talib e Vladimir, os dois homens que ficam na barreira do Corinthians. Ergueu Getúlio, outra vez a bola desviada, subiu o Solito, deu um soco na bola, tirando da grande área. Vladimir, a Taliba vai solto lá pela frente. E aí a entrada desnecessária do Renato no Vladimir. Veja que o árbitro... O Romualdo avisa que agora ele vai começar a dar cartão, porque já o jogo está sendo muito truncado. Esse tipo de falta, que não é violenta, mas que acaba não tendo futebol. Então ele avisou que daqui para frente vai dar cartão. E vários estão pendurados. Birubiru, foi falta sim. E o Gomes grita aqui do banco para o Vladimir. Nosso time tem que se impor também. Veja só o Gomes. Wagner. A distância é grande, mas ele vai arriscar. Tomou grande distância também. Pé direito. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Valdir Pérez. Batendo o tiro de meta, jogando com Dario Pereira. Por ali, Casagrande. Este é Heriberto. Completamente impedido o ponteiro Paulo César. 36. Zenon. A Taliba. Getúlio. Paulo César. Renato tirou da jogada Paulinho, que insiste na marcação. Zé Sérgio deu bem para o Almir. Saiu o cruzamento. Não saiu não. Apareceu Alfinete no carrinho para fazer o desvio pela linha de fundo. Era Zé Sérgio que trabalhava lá pelo setor esquerdo. E sempre que isso acontece, Oscar e Dario Pereira na grande área do Corinthians. Saiu o levantamento, subiu Oscar, com ele Paulinho, melhor jogador do Corinthians. Agora Sócrates tocou. Dario Pereira colocou outra vez lá, mas já não valia mais nada. Marcava Romualdo. E agora o Casagrande começa a voltar na cobrança de córner a favor do São Paulo para desviar, junto com Sócrates, Mauro e Paulinho, as descidas do Oscar e do Dario. Uma boa providência, por sinal. Esporte é ação. Rede Globo de televisão. Nelsinho, pressionado pelo Alfinete. Teve que recuar até Valdir Pérez. Dario pediu na entrada da grande área. Aldir evitou Birubiru e perdeu para o Casagrande. Para sorte dele, o Nelsinho, que vinha de trás, chegou rasgando e consertando tudo. Zé Sérgio. Mauro. Já marcava a falta. E o Renato ficou caído. A insistência do Renato. O corte foi de Mauro. Zenon. Renato ficou na reclamação de que ele teria erguido alto demais o pé. Não marcou nada o Romualdo. Sócrates pegou só de raspão. Ninguém do Corinthians. Já estava paralisado o jogo. Marcou um empurrão no Sócrates. Deslocado quando subiu para tentar o cabeceio. Birubiru. Evitou Zé Sérgio. Sócrates. Outra vez Birubiru. Sócrates. Entregou mal para o Alfinete. O corte foi do Nelsinho e a falta já estava marcada. Ele marcou a falta do Birubiru em cima do Nelsinho.
Esporte é determinação. Rede Globo de televisão. Paulo César. E a presença do Wagner no carrinho, desviando pela lateral. O arremesso do São Paulo, que nesse final de primeiro tempo tem aí o incentivo da sua grande torcida. Getúlio colocou na área. Subida de Solito. Agora sim. Zé Sérgio esperava pela sobra. Pela segunda vez, Mauro, Wagner e Solito se atrapalham. Não está havendo um bom casamento entre os três nessas bolas pelo alto. Pelo menos a distância, parece bastante nervoso o goleiro do Corinthians desde o início do jogo. Casagrande trabalhou com Zenon. Tinha lá pelo meio Paulinho, preferiu tocar. E agora na frente deixou com Casagrande. Resposta do São Paulo. Zenon retomando a posse da bola para o Corinthians. A Taliba agora saiu. Na primeira ele evitou, mas depois não teve jeito. Cobrança de Getúlio. Recuando até Valdir Pérez. Vai carregando Dario Pereira. E colocando do outro lado para Nelsinho. O lateral esquerdo do São Paulo. Renato e Mauro. Bastante visado o Renato nesse primeiro tempo. Dos atacantes do São Paulo foi com certeza aquele que recebeu o maior número de faltas. Carlinhos Maracanã tocando para Getúlio. Subida foi de Renato. Vladimir, por ali Paulo César. Tapa-se bem o time do Corinthians. Sócrates. Zenon deixou atrás com o Vladimir. Lá na frente Casagrande, Birubiru e a Taliba. O Corinthians vai tentando chegar no toque de bola. Alfinete dominou mal. E o Zé Sérgio ergueu alto demais o pé. Bateu o Zenon rapidinho. Dario Pereira já marcava impedimento, Bandeira. Marcava impedimento de Casagrande, que estava voltando na jogada. E aí está o árbitro confirmando. E uma jogada que caracteriza bem esse primeiro tempo. O Corinthians cobrou a falta com muita precipitação e a defesa de São Paulo, ainda discutindo a marcação da falta, bobeou, permitiu a entrada do alfinete. Mas o Casagrande, nervoso talvez, colocou-se em posição de impedimento sem a menor necessidade. Aí está o Sócrates. E o Paulinho bateu a falta. Wagner pelo alto procurando o Sócrates outra vez. Levou bem a marcação de Almir. Paulo César. Renato. E a partida paralisada. Outra falta, agora vai bater Getúlio. Autoriza o árbitro. A Taliba fica por ali atrapalhando a cobrança do Getúlio, que reclama. Subida do Oscar, que não pegou nada. Atrás dele estava o Alfinete. Paulinho. Zenon. Almir. Deixou para Heriberto trabalhar. Com ele, Sócrates. Bem no lance, o Heriberto. No meio, para Carlinhos Maracanã. Tirou da jogada o Paulinho e bateu muito mal de pé esquerdo. 44 e 57. Já vai olhando para o relógio o árbitro Romualdo Arpefilho. E aí
de 1982. Saída pertenceu ao Corinthians. Lançamento de Zenon foi para Ataliba. Atrás dele estava o Nelsinho, teve que recuar. E aí deu mal para o Paulinho. Consertou Mauro. Chegada de Dario Pereira, ninguém do Corinthians pode trabalhar tranquilo. Sócrates foi empurrado, mas parece que o juiz não marcou a falta. Marcação de Romualdo Arpepilho. Correto, foi o Bandeira que não marcou. Perfeito. No momento do lançamento. Aí está Zenon. Recebendo a bola. Ajeitou e bateu. Colocou lá na área. Subida de Oscar, tirando de lá. Complementou Nelsinho. E a entrada do Wagner atingindo Paulo César. Falta aqui. Carlinhos Maracanã bateu, girando para Getúlio lá pelo setor direito. Paulo César vai com ele, Paulinho. Desvio do jogador do Corinthians. O arremesso é tricolor. Chegou Getúlio para bater, como sempre. Diro. Sócrates. Boa bola tocada para Zenon puxar o contra-ataque. Vai pelo meio a Taliba. Deu mal Zenon. Deu de graça para o Nelsinho. Almir e o Carlinhos Maracanã recuando até Valdir Pérez, colocando ordem na casa. Heriberto. A torcida do Corinthians sempre inflamada, até que passou boa parte do primeiro tempo quieta. Agora tenta empurrar o time. Renato. Foi Wagner que subiu. Tocando de cabeça para Biro. A Taliba estava mal colocado. Wagner explodiu contra o corpo do Paulo César. Paulinho foi bem pro lance. Limpou e saiu jogando. Ainda Paulinho. Deixou no meio do caminho com Vladimir. De novo Paulinho. Invertendo o jogo. Mauro agora vai tentar a descida pelo setor direito. Trocando bola com Alfinete. Para cima dele Nelsinho. Teve que soltar. Bateu no bico da chuteira do Paulinho, né? Carlinhos Maracanã colocando lá na frente para a fuga de Paulo César com muita força. Chegada do Wagner, aplicou um lençol, o torcedor gostou. Vladimir. Marcou uma falta ali o Romualdo. Oscar e Dario Pereira. Heriberto encostou para receber. Outra vez Oscar. Pelo alto, jogou no vazio. O arremesso do Corinthians. Paulinho. Na cobertura estava Mauro, evitando a ação de Renato. Alfinete. Pouco mais de 4 minutos. Segundo tempo de jogo. É mais uma transmissão ao vivo da Globo para você, direto do Morumbi em São Paulo. 0 Corinthians, 0 São Paulo. E o São Paulo volta esperando mais ainda o Corinthians no seu próprio campo. Procurando contra-ataque que usou no primeiro tempo, mas agora mais recuado ainda. O São Paulo já começa a pensar no empate. Lembrando ao amigo telespectador da Globo que o empate favorece o Corinthians. Mas o São Paulo, desfalcado, não deve estar vendo o empate como o pior resultado. Na verdade, 2 empates favorecem o Corinthians. Zenon.
Tirou Dario Pereira. Renato não pegou, não. Casagrande, Getúlio, Birubiru, tocou em cima do Carlinhos Maracanã. Almir, deu para Paulo César. Entre dois homens do Corinthians, foi derrubado. De certa forma, 3 empates. Deveria terminar esse jogo empatado, o jogo do domingo e a prorrogação também. Terá a prorrogação também se qualquer dos dois times vencer esse jogo e o outro, o perdedor, venceu de domingo. Paulo César deixando para Dario Pereira bater uma falta aí que favorece o São Paulo. Tocou curtinho para Carlinhos Maracanã. Oscar, que vinha de trás, foi lançado. Almir. Dario Pereira já no campo intermediário ofensivo. Deu boa bola para o Heriberto. Na marcação está Zenon. Tocou bem para o Zé Sérgio, mas antes dele, no carrinho, o desvio de Alpinete. Dia 10, Rita Lee, dezembro, mês de presentes para você. Domínio de Zé Sérgio. Dividiu com o Alfinete. O árbitro viu como o último toque do jogador do São Paulo. É tiro de meta para Solito bater. O Corinthians vai mudar. Eduardo se aquecendo, Travalini ainda não divulgou no lugar de quem. Já no aquecimento, portanto, na pista de atletismo do Morumbi, o jogador Eduardo. Paulinho. Este é Casagrande. Foi para pegar o tornozelo do Casagrande, o lateral esquerdo Nelsinho, advertido aí com cartão amarelo pelo árbitro Romualdo Arvetilho. Foi para pegar e pegou. Reveja o lance. Pegou bem. Casagrande sentindo bastante, ainda no terreno, o centroavante do Corinthians. Uma falta violenta e desnecessária do Nelsinho. Ele não tem muitos cartões amarelos, por isso talvez tenha sido escalado para pegar o Casagrande. Veja aí, o árbitro tentando auxiliar o Casagrande, que ficou na reclamação. Saiu a renda, 14.483.500. 14.483.500 cruzeiros. A arrecadação desta noite aqui no Morumbi. Vladimir. Sócrates e Getúlio. Melhor o jogador corintiano. No momento do cruzamento, a impressão que deu é que o Getúlio colocou o pé à frente para fazer o desvio. Por isso a bronca do Sócrates. Está aí, inconformado o jogador corintiano. Foi a nossa impressão daqui de baixo também. Não, e foi córner realmente. O Romualdo esperou pela marcação do Bandeirinha. Como o Bandeirinha não marcou, ele levantou as mãos. Não tinha água para lavá-la. Dario Pereira. Nelsinho. Heriberto. Tomou dele Paulinho. Zenon. Evitou Zé Sérgio. Deu atrás para o Alfinete. E aí a furada do Dario Pereira. Torcedor do Corinthians. Fica só na vaia. Tirando uma para cima do quarto zagueiro do São Paulo. Cobrança de Alfinete. Movimentando o Ataliba. Tenta levar a marcação de Nelsinho. Melhor no jogador do São Paulo. Vai para a cobrança do arremesso outra vez. Alfinete, veja aí o Casagrande esperando lá dentro da grande área. Com 9 minutos, 15 segundos, etapa final. Zenon e Alfinete. Girou bem o Zenon. Olha o Sócrates. Antes dele, Getúlio. Afastou de cabeça. Vladimir. Quando o Romualdo aproveita a paralisação para autorizar a entrada de Eduardo, que vai substituir Birubiru no time do Corinthians. A explicação é simples. O Birubiru está com o tornozelo machucado, está fazendo tratamento ontem, hoje, o tempo inteiro e naturalmente não aguentou o ritmo da partida.
E o Corinthians tem uma falta aí a seu favor. Bateu o Vladimir. Foi Almir quem subiu. Primeira participação do Eduardo no jogo. Marcou falta o árbitro. Dario Pereira na cobrança. Heriberto e Almir. Agora Carlinhos Maracanã vai trabalhando no meio campo do São Paulo. Getúlio tocou lá na frente do Renato. É que o Vladimir apareceu para cortar. Vamos saber o que aconteceu com o Birubiru. Estão mandando pegar no tornozelo, mas não conseguiram pegar. Saiu por causa do tornozelo, Biru? Sei, realmente senti, né? Não estava aguentando, realmente, no primeiro tempo lá. Falei pro seu Mário e realmente a gente saiu. No segundo tempo era para mim ter saído, mas eu acho que ele quis que eu continuasse. Eu falei para ele, quando tivesse dentro ele me tirar, porque senão podia gravar mais. Saiu o Birubiru. Paulinho. E o grito de guerra da torcida do Corinthians. Empurrando o time. Que busca o primeiro gol. Wagner. Tranquilidade de Mauro que sai para o jogo. Não havia ninguém do São Paulo, claro. Alfinete. Deixou com Paulinho. Lá no meio pediu Zenon. Pelo alto. O lançamento até a Taliba. Preferiu de longe. Fraco. Valdir Pérez. Pegou bem. O Eduardo é um jogador que não tem a mesma condição do Birubiru, não tem o mesmo pulmão, não corre tanto quanto o Birubiru, mas é um jogador que trabalha bem pelo setor de meio de campo. Pode ajudar bem por ali, soltar um pouco mais o Sócrates, até se o Corinthians quiser agredir um pouco mais. A defesa do São Paulo indo, o Sócrates ficar na frente, um pouco mais na frente com o Casagrande. Dario Pereira, mais aberto o Nelsinho, com ele Eduardo, e a bola pela lateral. Dia 17, Simone de corpo e alma. Dezembro, um mês de presentes para você. Marcou uma falta aí o Romualdo, que favorece o São Paulo. Na cobrança, Zé Sérgio. Oscar já veio lá de trás. Dario Pereira também. Os dois ficam posicionados na entrada da grande área do Corinthians. Ergueu Zé Sérgio, Oscar calculou mal. E foi também atrapalhado no momento da finalização. Com tanta falta, com o jogo tanto truncado na intermediária, a expectativa fica de sair um gol no aproveitamento da cobrança de uma dessas faltas. Eduardo. Está descansado o Eduardo, né? Entrou agora. Já não estava valendo mais nada. Marcada uma falta que favorece o time do Corinthians. Acordando a torcida. O torcedor sente aí a possibilidade de gol. A distância é grande, mas o Corinthians tem dois bons batedores. Zenon e Sócrates, e é o Zenon que está por ali conversando com o Romualdo. Reclamava da barreira o jogador do Corinthians e o Romualdo disse para ele que ia corrigir. E é isso que ele faz. É exatamente ali que tem que ficar a barreira. Lá também, tentando atrapalhar, está o Ataliba. Autorizado Zenon, pé direito, e a bola desviada vai pela linha de fundo, é escanteio. Veja que o Zenon pede ao Romualdo para que a falta seja cobrada outra vez, entendendo que a barreira teria avançado muito. 4, não vê assim não. Marcou o escanteio. Cobrança de Eduardo. Subida de Ataliba, Sócrates, que gol! Do Corinthians no Morumbi. Aos 14 minutos da etapa complementar. Abrindo o marcador no primeiro jogo que decide o título paulista de 1982. Você confere no replay. A Taliba furou, mas Sócrates não. Estava lá para tocar e fazer o primeiro do Corinthians. Sócrates. Corinthians 1, São Paulo 0.
O primeiro do Corinthians no jogo e o 18º gol de Sócrates no campeonato. Uma boa presença de Sócrates, que tocou com o pé esquerdo e com muita presença de espírito, que a bola já ia passando por ele, furada que foi pelo Ataliba. Bem, domingo passado o Corinthians abriu o marcador. São Paulo praticamente não deixou que a comemoração se arrastasse muito, não. 1 minuto depois foi lá e empatou. Dessa vez, Dario e Oscar vão para a área. E Getúlio está lá, aguardando para fazer o levantamento. Paulo César, Dario, Oscar e Renato colocados na grande área do Corinthians. O torcedor do São Paulo fica calado, só na expectativa. Bateu Getúlio, bastante fechado. Subida de Dario, já marcava o árbitro. Marcava o empurrão do Dario sobre o Mauro. E o Dario fica muito bravo com essa marcação do Romualdo. Inflama-se como nunca a torcida do Corinthians. E o jogo deve melhorar um pouco agora, porque o São Paulo precisa agredir, tem que agredir, porque uma derrota por 1, por 2 ou por 3 dá a mesma coisa na decisão de domingo. São Paulo provavelmente, na certa, vai mais para frente, e o Corinthians tem que tocar a bola e pode aí fazer o que o São Paulo fez no primeiro jogo, domingo. Ir de contra-ataque e aumentar o marcador. Vai jogando o Corinthians. Alfinete não pegou, atrás dele estava Nelsinho. São Paulo vai tentando agora o empate. Com 16 minutos do segundo tempo. Como já disse José Maria de Aquino, o gol vai determinar novo ritmo à partida. Você confere se a bola saiu realmente. Não saiu, não. Marcação errada da arbitragem, prejudicando o Corinthians. Escanteio no levantamento, Zé Sérgio afastou a zaga. Zé Sérgio não evitou a saída da bola. Dia 24, Roberto Carlos Especial. Dezembro, um mês de presentes para você. Corinthians na frente no Morumbi, em São Paulo. 1-0, gol de Sócrates. Eduardo e Casagrande. De passagem a falta do Almir, do centroavante do Corinthians. Ou melhor, Falta no Zé Sérgio. Ataliba. Atingiu ali o Carlinhos Maracanã. E o banco do São Paulo pedindo para o time inteiro ir para frente. 18 minutos. Corinthians 1-0. Getúlio esperando pela deslocação dos companheiros lá na frente. Ergueu. A subida foi de Mauro, na complementação Eduardo. Sócrates, Alfinete, não levou Almir. Eduardo quis consertar e foi atingido pelo Zé Sérgio. Advertência com cartão amarelo. Vai ficando tumultuado aí o jogo. Reclamam os jogadores do São Paulo, cercando o árbitro Romualdo Arpifilho. O Eduardo continua caído e a reclamação em cima do Romualdo. O pessoal achando que o Eduardo não está fazendo certo. É um bom momento para o São Paulo. Casagrande e Zé Sérgio. Tudo bem entre os dois, claro. Eduardo volta sentindo bastante. Vai ficar na barreira juntamente com Alfinete. Para o levantamento, Carlinhos Maracanã. Preferiu bater direto. Ficou com a sobra Almir. Quis dar para o Getúlio, deu mais para o Vladimir. Ninguém do Corinthians
tranquilidade de Oscar, ou melhor, Renato. Carlinhos, Maracanã e Heriberto. Getúlio solto lá pela direita. Marcado a distância pelo Vladimir. Resposta foi de Zenon. Sócrates limpou bem à frente do Paulo César. Esse é Vladimir. Tem a Taliba um pouco mais adiantado. Deu para ele. Observou bem a vantagem o árbitro Romualdo Arpefilho? Não. Preferiu marcar a falta. E advertir também com cartão amarelo o lateral direito do São Paulo, Getúlio. Oliveira, Mário Travaglini, você acha que agora o São Paulo vai para frente, vai facilitar as coisas para o Corinthians? Não, facilitar não vai ficar difícil, mas temos que ter cabeça e tocar a bola, né? Zenon vai erguer. Preferiu tocar curtinho para a Taliba. E a bola recuada até Valdir Pérez. Dia 10, Rita Lee. Dezembro. Mês de presentes para você. minutos, etapa final, Morumbi, São Paulo, Corinthians na frente, 1-0. Dario Pereira. Nelsinho. Vai com muita garra, com muita disposição. Deixou para Renato. E aí a bola esticada até Zé Sérgio. Antes dele, Mauro no carrinho. E por último, a bola tocando no Zé Sérgio, marca escanteio Romualdo. Ele marcou tiro de meta. Ou melhor, marca tiro de meta, claro. Nos 52 anos de disputa entre Corinthians e São Paulo, o Corinthians leva vantagem com 43 vitórias. Empate 32 e o Corinthians marcou 160 gols. A Taliba tocou de cabeça para Eduardo. Deslocado com falta pelo Heriberto, lá no interior do grande círculo. A falta é para o Corinthians bater. Ajeitando lá Zenon. Eduardo dividiu com o Nelsinho e ganhou. Preferiu chutar direto quando a Taliba fechava no segundo pau. Precipitado o jogador Eduardo. Enquanto o Corinthians ganhou 43 vezes, o São Paulo ganhou 37 e marcou 167 gols, sendo 7 a mais do que o Corinthians. O Corinthians procura esfriar o jogo agora do São Paulo e evidentemente está partindo um pouco mais para cima. O São Paulo está um pouco desorganizado nesse instante, cometendo muitas faltas desnecessárias até, e o Romualdo precisa tomar um pouco mais de pulso para esse jogo não descambar. Zenon tocando lateralmente para Wagner, que vai no auxílio ao ataque. Sócrates. Zenon ergueu alto demais o pé. Sócrates está agitado. Ele, o autor do único gol do jogo até aqui. Getúlio. Almir. Tirando Sócrates da jogada e tocando para Getúlio. Heriberto. Com ele, Zenon, retomando a posse da bola para o Corinthians. Subida foi de Dario Pereira. Levou Casagrande, levou também a Taliba. Tocou para o Paulo César. Heriberto. Renato. Paulo César. Normal o lance. Alfinete estourou de qualquer maneira para afastar o perigo que rondava a área do Corinthians, mas o São Paulo insiste. Esse é Nelsinho. Renato de costas para o gol, ficou difícil o domínio. Vai marcar falta Romualdo Arpefilho. Já marcou. O torcedor do São Paulo gosta. Solito junto ao poste direito.
E a barreira do Corinthians com 5 homens. Getúlio e Carlinhos Maracanã por ali. Deve bater o Getúlio, que é o melhor batedor de faltas do time do São Paulo. E é ele mesmo. Partiu o pé direito. Solito. Bem colocado o goleiro do Corinthians. Pegando depois do kick da bola. A Taliba contra 3 do São Paulo. Ficou muito difícil para ele. Casagrande foi lá. Foi o chamado Rapa do Dario Pereira, deixando no terreno o centroavante do Corinthians. Com 25 minutos, etapa final. Corinthians na frente, 1-0 para cima do São Paulo no Morumbi. Com o gol, o jogo não ganhou qualidade, mas ganhou movimentação, ganhou um pouco mais de elan. E há uma expectativa de mais gols. Zenon e Sócrates. Barreira formada. Valdir fica gritando bastante. Vai para o canto direito o goleiro do São Paulo. Partiu Sócrates direto, carimbou a barreira. E ele ganha um escanteio. Escanteio para o Corinthians bater na direita com o Eduardo. Sócrates vai lá para a grande área. Na marca do pênalti está Casagrande. Quem subiu foi a Taliba, pegou a sobra do poste. E ninguém para pegar o rebote. Que bomba do Ataliba. Uma jogada rápida. Deixando o Valdir Pérez totalmente atrapalhado. Veja de novo. A bola bateu no Almir, ele pegou a sobra e a queima-roupa chutou contra o poste direito do Valdir. Paulo César com ele, Mauro fazendo a proteção. Simone, dia 17, dezembro, um mês de presentes para você. Solito. Eduardo. E agora Mauro. Wagner na chegada do Renato, recuando outra vez para Solito. Vai fazendo a festa o torcedor do Corinthians. Sócrates. Lá atrás estava Oscar. O Corinthians insiste com Vladimir. Outra vez Sócrates. Tirou da jogada o Carlinhos Maracanã. Outra vez para cima do Carlinhos Maracanã. Ensaiou a fita, só que o jogador do São Paulo respondeu com falta desta vez. O gol dá uma tranquilidade muito grande ao Corinthians. Desorganiza o time do São Paulo. O Corinthians hoje, agora, um time inteiro, um time muito mais consciente em campo. E tem possibilidade de pegar o segundo gol mais do que o São Paulo ao empate. Sócrates insistiu na jogada individual e acabou perdendo. Wagner e Renato. Mas quem desviou foi o Mauro, que estava na cobertura. Oliveira, foram escolhidos os 4 jogadores que vão fazer o exame antidoping. Pelo São Paulo, Heriberto e Zé Sérgio. Pelo Corinthians, Paulinho e Ataliba. Veja aí 2 jogadores do São Paulo no aquecimento com o professor Gilberto Tim. São Tatu e Jaiminho. São Paulo vai descer no meio de campo para frente numa tentativa de chegar ao gol. Afastou Mauro, Zé Sérgio, Alfinete, boa presença do lateral corintiano. Tomou do ponteiro e tocou pela lateral. 29, etapa final. 1-0 Corinthians. Continuam no aquecimento Jairinho e Tatu. O Tatu é um centroavante bem rápido, que mexe bastante na área. E o Jaiminho é um jogador que sabe
chutar bem de meia distância. É uma tentativa válida. Vai colocar lá na área do Corinthians, Nelsinho na cobrança da falta. Aguardando autorização o lateral do São Paulo. Agora sim, levantou. Subida do Oscar. Solito ficou só espiando a bola passar à esquerda do gol. Uma jogada conhecida, mas que sempre dá bons resultados. O Oscar e o Dario sobem muito bem. Como vão os dois, fica difícil a marcação. E os dois cabeceiam bem, geralmente para baixo. É mais difícil ainda para o goleiro. Dia 24, Roberto Carlos Especial. Dezembro, um mês de presentes para você. Marcavam a falta aí de Nelsinho em Ataliba. O árbitro Romualdo Arpetilho. O Corinthians não tem muita pressa agora, não. Bateu Mauro para Paulinho. Sócrates. Outra vez Paulinho, tem Vladimir lá do outro lado. Preferiu atrás, Wagner. Vai para cima dele, Heriberto. Tocou com o Eduardo e não tocou muito bem, não. Marcou Romualdo. E vão sair no São Paulo Heriberto e Zé Sérgio para a entrada de Tatu e Jaiminho. Alfinete. Viu aí o Jaiminho. Partindo. Tatu, vamos ver o que o pai falou pro Tatu. O que ele pediu pra você? Zé Sérgio. O que ele pediu pra você, Tatu? Vou atacar mais, vamos ver se eles conseguem um gol aí. Como entrando Tatu, esse que você vê o Zé Sérgio deixando o campo. Para a entrada de Tatu e Jaiminho. Feitas as substituições, reiniciado o jogo. A primeira participação do Jaiminho. Parece que entrou com vontade. Ajeitou para Carlinhos Maracanã. De novo Jaiminho. Deu de graça para o Alfinete. Casagrande quis levar a marcação do Dario Pereira. Melhor no lance o jogador do São Paulo. E aí o Alfinete pegando com as mãos porque não tinha outro jeito. Seria encoberto, claro. Normalmente o árbitro mostraria cartão amarelo num lance desse. É o que o banco do São Paulo está pedindo para o Romualdo. Atenção, funcionários da Brinde. Atenção, funcionários da Brinde. 32. Corinthians na frente. 1-0 para cima do São Paulo no Morumbi. É mais uma transmissão ao vivo da Globo para você. E assistindo esse resultado, o Corinthians joga pelo empate no próximo jogo e aí não precisa de prorrogação. Outra vez lá na grande área, Dario e Oscar. Getúlio pegou a sobra, pé direito. Carimbou Vladimir. E a bola sai desviada pela lateral. Quando toca, chama o Casagrande para ajudar na área, defender. É porque o Casagrande fica isolado. É o único jogador do Corinthians isolado aqui na frente. Uma boa providência. Eu acho que não deve recuar o Casagrande, porque num contra-ataque tem um elemento mano a mano com o Albir. Se o Casagrande também for defender, o Corinthians fica todo dentro da sua área e não aumenta, entendeu? Dando maior tranquilidade ainda ao torcedor. Saiu o levantamento. Solito subiu, Tatu meteu a cabeça na bola, queima a roupa, obrigando o goleiro do Corinthians a fazer uma grande defesa. Ele que tem 1,62 m, e o Solito fez uma belíssima defesa. Escanteio, vai apertando o time do São Paulo em busca do empate. É o próprio Tatu que vai levantar. Alfinete marcava no primeiro pau. Carlinhos Maracanã, mais aberto Getúlio. Não passou pelo Sócrates. Como não havia possibilidade de passar, ele se jogou no chão. O Romualdo, mal colocado, marcou a falta. Incentivado Getúlio pelo torcedor do São Paulo.
para o levantamento. Manda voltar o árbitro porque a Taliba estava lá atrapalhando. Veja aí a advertência do apitador aos dois jogadores, Vladimir e a Taliba, que estão na barreira do Corinthians. Sobrou Getúlio. Casagrande agora estava lá no auxílio à zaga. E aí a defesa saiu deixando Tatu impedido. Romualdo Apetilho pedindo pressa na reposição da bola em jogo. É que o Corinthians ganha por 1-0 e procura ganhar tempo. Casagrande quis colocar entre as pernas do Nelsinho e acabou perdendo. Oscar tocando para Jairinho. Zenon ficou reclamando uma falta, não marcou nada, Romualdo. Vladimir. A Taliba. E a bola pela lateral. Dia 7. Ou melhor, dia 10. Rita Lee. Dezembro. Um mês de presentes para você. Uma falta aí que favorece o São Paulo. Cobrança do Getúlio. Tatu ajeitou para o Jairinho. Solito. Antes dele, a chegada do Wagner. Para tocar de qualquer maneira a bola pela linha de fundo. Escanteio com 37 minutos. Bateu o Tatu. Apanhou a sobra. Oscar subiu. Com ele, Paulinho, o melhor jogador do Corinthians. Lá do outro lado ficou com Paulo César. Inteligentemente, quando viu que não ia dar para cruzar, a chegada do Vladimir tocou contra as pernas do jogador do Corinthians. E conseguiu um outro escanteio. Saiu o levantamento. Apertando o São Paulo. Jairinho furou. Alfinete puxando o contra-ataque pelo setor direito. Com ele, Tatu. Foi falta, sim. Marca o Romualdo. Junto à linha que divide o campo, Casagrande bateu dali mesmo para o Solito. 38. Corinthians na frente, 1-0. São Paulo já deu mostras aí que vai perturbar até o final, procurando o gol de empate. E o Corinthians vai tentando se segurar. Porque perdendo esse jogo, o São Paulo tem que ganhar o próximo jogo e a prorrogação para ser tricampeão. Realmente muito difícil. Aí na entrada de Nelsinho. A falta no centroavante Casagrande. Junto à linha lateral. Bateu curtinho, alfinete para Eduardo. Sócrates lá pelo meio. Não pegou nada o Valdir Pérez. E o Nelsinho afastou o perigo. Jairinho empurrado pelo Paulinho. Dario Pereira. Jairinho deu atrás pro Almir. De novo Almir com o Jairinho. Foi lá para pegar o tornozelo dele o Eduardo, desnecessariamente também, advertido com cartão amarelo. Outra falta desnecessária como aquela que o Zé Sérgio fez sobre o próprio Eduardo. Dario Pereira arrumou para o Tatu. Na marcação está Alfinete. E a bola desviada. Com o Romualdo marcando antes uma falta. Bem cavada pelo Tatu.
sem dúvida. É outro bom momento de qualquer maneira. Daí a preocupação do Solito. Mais uma vez, levantando o Nelsinho. Afastou o Zenon. Ninguém do Corinthians ficou com a sobra, o próprio Nelsinho. Almir, na chegada do Zenon, não tinha outra alternativa. Para girar e sair jogando seria meio arriscado. Jaiminho. Dario Pereira. Lutando muito lá pelo meio. Paulo César e Getúlio. Dario. Forçando a passagem pelo Paulinho. Carlinhos Maracanã. Paulo César. Saiu o cruzamento. Solito. Pega bem o goleiro do Corinthians. O Renato fechando pelo meio, esperando pela falha do Solito. Defesa de quem garante uma vitória, não é? Veja só. Se ele falha, o Renato ia só encostar a cabeça na bola. 41. Casagrande e Alfinete. Ataliba entre dois do São Paulo. Na sequência, cometeu falta. Dia 17, Simone. Dezembro, um mês de presentes para você. Dario Pereira. Nelsinho. Desvio de Mauro. A chegada do Renato. Vamos chegando ao final do jogo. O São Paulo ainda insiste, procurando o gol de empate. E o torcedor do Corinthians vai fazendo muita festa aqui no Morumbi. Novo escanteio, levantamento de Tatu, bastante fechado. Olha o Oscar. E o Ataliba batendo de qualquer jeito. Que boa cobrança do escanteio pelo Tatu. Almir. Solito vai deixar sair. Mas o árbitro marca escanteio. O Mauro cabeceou para trás. Realmente, o Mauro cabeceou, foi escanteio. É que quando o Solito também quis já era Tatu. Vai fechando o cerco São Paulo. Nelsinho chutou em cima do Ataliba. Agora o contragolpe pode ser perigoso. Parte em alta velocidade, o Ataliba vai pela meia direita. Tentou derrubá-lo, o Nelsinho não conseguiu nada não. Passou liso o Ataliba. E agora a falta. Não tinha outra alternativa ao vir. Marcou Romualdo Arpecílio na marca de 43 da etapa final. Ataliba vai procurar ganhar tempo. Já levantou tudo bem com o ponteiro corintiano. O banco do Corinthians revoltado e nervosismo toma conta do banco. Exato, o representante está tendo muito trabalho ali para conter a rapaziada. 3 homens na barreira do São Paulo. 4 agora. Vai para a cobrança Zenon direto. Fraco, pegou tranquilo Valdir Pérez. E já despachou rápido na cobrança do tiro de meta. Eduardo furou. Quem pegou lá atrás foi Renato. Deu pro Getúlio trabalhar. Procurava o Tatu, quem apareceu cortando foi Mauro. E aí nova falta sobre o Ataliba. Marcou o árbitro. E o Zenon vai cobrar. Debaixo de um barulho ensurdecedor da torcida do Corinthians. 44. Na marcação estava Almir. Eduardo dividindo com Dario Pereira. Melhor o jogador do Corinthians. Ataliba partindo para cima do Nelsinho. Ainda Ataliba. Empurrou.
A falta favorece o São Paulo. Valdir Pérez colocando lá na frente. Quando já temos 45 e 25. Oscar. Tatu. Outra vez Oscar. E o impedimento marcado pela bandeira. Renato. Estava realmente impedido o jogador Renato. Na mesma linha do último homem da zaga corintiana. O banco do Corinthians desesperado pedindo o fim do jogo. A torcida também. 45 e 31. Corinthians na frente. 1-0 para cima do São Paulo. Tatu vai pela meia direita. Tocou para Paulo César. No corte estava Paulinho. Getúlio e Tatu. Marcou a falta Romualdo. Em cima da hora é uma boa chance. Furou Mauro. Mas na cobertura estava Alfinete. Quando já temos mais de um minuto além do tempo regulamentar, apita Romualdo. O fim do jogo. Gilson Ribeiro, Luiz Andrioli. Mário Travalini, praticamente uma partida perfeita do Corinthians. Pelo menos mais tranquilo, mais atento, né? E agora esperar o domingo dessa mesma disposição e essa mesma atenção para a gente tirar a partida. Um grande passo para o título. Eu acho que foi uma partida difícil, mas hoje jogamos com muito mais raciocínio, muito mais tranquilidade. Portanto, aí está a palavra do técnico Mário Travalini, vitorioso esta noite. Corinthians 1-0 para cima do São Paulo, na primeira partida da série melhor de 3 que vai decidir o título paulista de 1982. Corinthians que assim joga pelo empate domingo aqui mesmo no Morumbi. Muito obrigado a você que acompanhou conosco mais esta transmissão ao vivo da Rede Globo. Esporte é